Você acreditaria se visse um homem devolver a vida a um corpo já frio e sem esperança? Muitos ouviram sobre os milagres de Jesus, mas poucos entenderam o que realmente acontecia ali. Não era apenas poder, era compaixão em forma de gesto. Cada milagre carregava uma mensagem, um propósito, uma lição silenciosa que falava mais alto que qualquer sermão. Quando Jesus tocava um cego, não curava apenas os olhos, curava a alma. Quando ressuscitava um morto, não devolvia só a vida, devolvia o amor, a fé e o sentido. Mas por que ele fazia tudo isso? Para provar algo? Para ser adorado? Não. Jesus não curava para se mostrar. Ele curava para mostrar o amor do Pai. Naquela manhã, à beira do mar da Galileia, as multidões o cercavam. Doentes, aflitos, desesperados, e no meio de tantos gritos, um olhar chamou a atenção de Jesus. Um homem coberto de lepra, ajoelhado, disse com voz trêmula: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O silêncio caiu. E Jesus, movido por uma compaixão que nenhum humano seria capaz de conter, estendeu a mão e o tocou. Eu quero, fica limpo. Naquele instante, o impossível aconteceu. Aquele toque de Jesus não foi apenas físico. Foi um toque que atravessou a pele e alcançou a alma. O leproso, que por anos foi evitado, agora sentia algo que nenhum remédio, olhar ou palavra havia sido capaz de oferecer: aceitação. As pessoas se afastavam dele com medo, mas Jesus se aproximou. Não se importou com as regras, com o que diriam, com o risco. Ele não via a lepra, via o homem por trás dela. E quando o homem abriu os olhos e viu que sua pele estava limpa, o mundo pareceu parar por um instante. As lágrimas escorreram, o corpo inteiro tremia e ele repetia sem parar: estou curado. Estou curado. Enquanto isso, Jesus apenas o observava em silêncio, com um leve sorriso, como quem sabia que aquele milagre era apenas o início. Porque o que ele mais queria não era apenas curar corpos, mas despertar corações. E esse era o verdadeiro milagre, fazer com que as pessoas voltassem a acreditar que o impossível era possível. Dias depois, Jesus caminhava por Cafarnaum. A casa onde ele estava ficou lotada. Ninguém conseguia entrar. Mas 4 homens tinham um amigo paralítico e acreditavam que só Jesus poderia mudar sua história. Sem desistir, subiram ao telhado, abriram um buraco e desceram o homem bem diante de Jesus. O silêncio foi total. Todos observavam, esperando um gesto, uma palavra, e então Jesus olhou para aquele homem e disse algo que poucos entenderam: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns se revoltaram. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Mas Jesus, com um olhar sereno, respondeu: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E virando-se para o paralítico, ordenou: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diante de todos, ele se levantou. O peso dos anos ficou para trás, o medo foi substituído por fé, e o impossível aconteceu mais uma vez. Se você acredita que a fé ainda move o impossível, escreva nos comentários: eu creio. Vamos espalhar essa mensagem e mostrar que o poder de Deus ainda vive em nós. Depois daquele milagre, as multidões seguiam Jesus por onde ele ia. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver, tocar, ouvir e talvez viver um milagre também. Mas Jesus nunca buscou multidões. Ele buscava corações dispostos. Em certo dia, uma mulher há 12 anos doente gastara tudo o que tinha tentando se curar. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma esperança. Mas ao ouvir que Jesus passaria por ali, algo reacendeu dentro dela. Talvez fosse fé, talvez fosse desespero, ou talvez uma mistura dos dois. Entre a multidão que o apertava, ela pensou: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. E com esforço, lágrimas e medo, ela estendeu a mão e tocou. Naquele instante, o fluxo de sangue cessou.
Jesus parou. Quem me tocou? Perguntou. Os discípulos riram. Senhor, todos te apertam e perguntas quem te tocou. Mas ele sabia. Alguém não o havia tocado com as mãos, e sim com a alma. Jesus olhou em volta até encontrar o olhar dela. A mulher tremia, ajoelhada, com o rosto banhado em lágrimas. Ela sabia que havia sido curada, mas temia ser repreendida. Afinal, era impura segundo a lei, e havia tocado o Mestre. Mas Jesus se aproximou, com ternura no olhar, e disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A multidão ficou em silêncio. Naquele momento, todos entenderam que o milagre não estava no toque, mas na fé. Não era sobre o poder da roupa, nem sobre a força das palavras. Era sobre acreditar quando ninguém mais acredita. A mulher se levantou diferente, não só porque o corpo estava curado, mas porque a alma havia sido restaurada. E foi assim, de milagre em milagre, que Jesus mostrava ao mundo que o poder de Deus não se explica, se sente. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, alguém chegou com uma notícia devastadora. Não incomodes mais o Mestre, tua filha morreu. Aquelas palavras cortaram o ar. O pai da menina, Jairo, desabou. Mas antes que o desespero o dominasse, Jesus colocou a mão em seu ombro e disse: Não temas, crê somente. Crê. Ao chegar a casa, o choro tomava conta. Ela não morreu, apenas dorme, disse Jesus, e riram dele. Mas ele entrou no quarto, levou apenas os pais e 3 discípulos e segurou a mão fria da menina. Talita cumi, que significa menina, levanta-te. E de repente, ela respirou. Os olhos se abriram, a vida voltou, e o que era desespero se tornou alegria. Quantas vezes você achou que algo na sua vida já estava morto? Um sonho, um relacionamento, uma fé. Se você crê que Deus ainda pode ressuscitar o que parece perdido, escreva nos comentários: ainda há esperança. Nem sempre o milagre é visível. Alguns acontecem dentro de nós, em silêncio, quando ninguém percebe. Certa vez, Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu, um cobrador de impostos odiado por todos. Ele era rico, mas vazio. Tinha tudo, mas não tinha paz. E mesmo assim, algo dentro dele o fez subir em uma árvore só para ver Jesus passar. Era um gesto simples, mas cheio de esperança. Quando Jesus o viu, parou. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Aquela frase mudou tudo. Jesus não só entrou em sua casa, entrou em sua vida. E sem precisar curar o corpo, curou a alma de um homem que vivia perdido em sua própria ganância. O milagre de Zaqueu foi invisível, mas eterno, porque o verdadeiro milagre acontece quando o amor transforma o coração. O tempo passava e os milagres de Jesus se tornavam cada vez mais profundos. Um dia, ele foi até Betânia. Lázaro, seu amigo querido, havia morrido há 4 dias. Marta o encontrou chorando. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu com calma: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando chegou ao túmulo, todos duvidavam. Já cheira mal, disseram. Mas Jesus, com o olhar firme, ordenou: Tirem a pedra. E depois, levantando os olhos aos céus, clamou: Lázaro, vem para fora. Porque até o que já parece perdido há dias pode voltar à vida quando Deus diz: agora. Depois da ressurreição de Lázaro, muitos começaram a acreditar, mas outros ainda duvidavam. Alguns viam os milagres e chamavam de sorte. Outros presenciaram o impossível e ainda assim fecharam o coração. Mas o verdadeiro milagre não depende do que se vê, depende do que se crê. Jesus sabia que a fé não se impõe, se desperta. Por isso, quando encontrou um cego de nascença, fez algo inesperado. Cuspiu no chão, fez lodo com a terra e passou sobre seus olhos. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem foi.
Mesmo sem entender, mesmo sem ver o caminho, ele obedeceu. E quando a água tocou seu rosto, a luz invadiu o escuro. Pela primeira vez na vida, ele viu. Quantas vezes Deus te pediu para dar um passo sem entender tudo? Se você já viveu algo assim, comenta aqui. Eu confiei. Sua fé pode inspirar alguém que hoje está no escuro, esperando um milagre. Os milagres de Jesus deixaram o mundo em silêncio e os corações em chamas. Cegos viram, surdos ouviram, paralíticos andaram, mortos reviveram. Mas ainda havia um último milagre, o mais grandioso de todos, aquele que mudaria para sempre a história da humanidade. Na cruz, quando tudo parecia perdido, o céu escureceu, o chão tremeu e até os discípulos se esconderam. Parecia o fim, mas era o começo. Porque o maior milagre de Jesus não foi curar corpos, foi ressuscitar a esperança. 3 dias depois, o túmulo vazio anunciou ao mundo que a morte não tem a última palavra. E desde então, cada oração, cada lágrima, cada fé que insiste em continuar, carrega o poder desse mesmo milagre. Ele não está distante, ele está vivo. E ainda hoje, transforma histórias, inclusive a sua. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus ainda faz milagres. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sintam o poder do amor que vence até a morte.